Estamos de volta só para você que está conosco aqui no canal do YouTube do Portal UOI, o Dr. Henrique Salvador, o presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei. O pessoal já estava na TV, está aqui agora. O Henrique, você se especializou na mastologia. Isso desde o início da carreira ou não? Na verdade, eu me formei pela UFMG, né, aqui em Belo Horizonte, em 1982, né? Fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia aqui e fui para o exterior, fiquei quase 3 anos fora. Lá eu fiz basicamente 2 áreas, reprodução humana, mas principalmente mastologia. E aí eu fiquei mais tempo na Inglaterra, fazendo a minha residência em mastologia, e depois visitei outros serviços, né? Algum lugar da Inglaterra específico assim? Em Londres, mas eu tive também em outros locais na Inglaterra, em Guildford e outros locais também mais próximos, sabe? Para me aperfeiçoar, né? Na época, eu costumo dizer o seguinte, Carlinhos, na época que eu formei em 1982, não tinha nem telefone celular e nem internet. Nada. Então você tinha que ir aonde o conhecimento estava. Máquina né? de escrever. Hoje a gente sentado no computador, você tem acesso a tudo que se passa pelo mundo, no celular, né? Então, na época, eu fiquei fora, trouxemos a técnica da fertilização in vitro, fizemos o primeiro bebê de proveta de Minas, né? Mesmo. Você é do primeiro bebê de proveta de Minas. Eu, o Ricardo Marinho e o Walter Passi, nós éramos 3 médicos na época, né? Também trouxe muitas técnicas novas, né, na área de tratamento do câncer de mama para o Brasil, né? Implementamos no Mater Dei muitas delas, né? E acho que muitas mulheres foram beneficiadas por isso, se curaram inclusive da doença, né? Então foi um momento de produção, inclusive científica, acadêmica, publiquei mais de 200 artigos científicos, livros, né? Foi uma época de uma produção muito intensa, sabe? Não só minha, né? Mas da Rede Mater Dei como um todo, né? E uma doença, né, que ainda hoje acomete um número grande de mulheres, o câncer que mais acomete a mulher no mundo inteiro. Eu ia te perguntar, hoje tem mais ocorrência de câncer de mama ou ele está sendo mais notificado e mais descoberto? Parece que não era tão comum antigamente. Na verdade, o câncer é uma doença do envelhecimento, né? As pessoas ficando mais velhas, né? E tendo acesso também a alguns agentes que são mais cancerígenos, né? Que estão relacionados à dieta, estão relacionados à prática ou não de exercício físico, estão relacionados ao meio ambiente, né? Tem muitos aspectos ligados à gênese, né, ao aparecimento do câncer, que são mais ligados à modernidade mesmo, né? E também uma coisa importante que aconteceu foi uma melhoria dos métodos de diagnóstico, né? Hoje a mamografia, por exemplo, que é a principal arma que a mulher tem para a detecção precoce do câncer de mama, ela evoluiu muito, né? Hoje a mamografia consegue identificar lesões muito incipientes, alterações muito iniciais, sabe, relacionadas ao câncer de mama, né? Muito bom para iniciar rapidamente o tratamento. Quanto mais rápido você diagnostica, maior a chance de cura, né? Então isso também contribuiu para uma desmistificação da doença, né? Eu sou de uma época, por exemplo, que nem se falava a palavra câncer, né? Se falava aquela doença, né? Então hoje não, hoje o câncer muitas vezes se transformou numa doença crônica, né? Como a diabetes, como a hipertensão. A pessoa tem que acompanhar ao longo da vida e as armas são muitas hoje para combater e para controlar a doença, né? E qual o apelo constante que você faz para as mulheres? Eu acho que primeiro, ter um médico de referência, um ginecologista, um mastologista de referência, né? Mesmo para a mulher que não tem fator de risco para a doença, né? Fazer a mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano, né? Mesmo para as mulheres que não têm fator de risco. E as mulheres que têm fator de risco para a doença, aquelas que têm uma história familiar muito intensa, principalmente em parentes de primeiro grau, e se esses parentes tiverem a doença muito cedo na sua vida, né? Essas mulheres têm que ter uma atenção ainda maior, sabe? Então eu acho que, o que eu acho que é o grande princípio que a gente precisa de ter na vida, não só nessa especialidade, nesse campo da medicina. O melhor médico que existe somos nós para nós mesmos, sabe? É cuidar de exercício físico, né? É cuidar da dieta, cuidado com o cigarro, cuidado com bebida alcoólica, né? Não exagerar no uso de bebidas alcoólicas, né? Ter uma vida social, né, que te dê prazer, mais intensa. São aspectos que estão ligados, inclusive, à felicidade, né?
Aspectos que estão ligados, inclusive, à maneira como a pessoa se posiciona em relação à vida. Ter um trabalho que te dê prazer, enxergar um propósito naquilo que você faz, né? Tudo isso está provado que tem a ver com a longevidade hoje. Henrique, televisão a gente vê muito, né? Nas notícias dos famosos e recentemente, nos últimos anos, várias mulheres famosas, não vem ao caso citar o nome, optaram por fazer a retirada das mamas, dizendo que era uma prevenção porque a mãe tinha tido câncer e foi recomendada a retirada como profilaxia. Isso é comum? Isso existe ou é recomendado? Não, isso não é comum. Hoje existe um número muito pequeno de mulheres, né, que são aquelas mulheres mais jovens que fizeram teste para detectar alterações, né, genéticas ligadas ao câncer de mama, e elas têm essas alterações, então elas realmente têm uma chance muito grande de ter o câncer de mama ao longo da sua vida, né? É um grupo muito restrito de pacientes, né? Essas mulheres têm indicação, sim, de fazer uma mastectomia bilateral profilática com reconstrução imediata, mas isso não é rotina. Mesmo sem a manifestação da doença? Mesmo sem a manifestação. Como profilaxia para não ter? Exatamente. Por quê? Porque a chance que elas têm de ter a doença ao longo da vida é de quase 80%. Então, se elas fazem a mastectomia profilática, elas reduzem isso significativamente, sabe? Então, é uma arma, né, radical, utilizada por um segmento muito pequeno de pacientes. Então, não é loucura dessas famosas que fizeram, devem ter tido a recomendação. O caso mais conhecido é de domínio público, é o da Angelina Jolie, que fez isso, né? Então, isso foi muito divulgado na época e isso suscitou, inclusive, uma discussão grande, né? Isso já tem alguns anos já, mas hoje o que a ciência demonstra é isso. Tem um grupo restrito, pequeno de mulheres que se beneficiaria dessa técnica, sabe? Mas o principal, a rotina deve ser exame clínico com o médico uma vez por ano, mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. São as duas armas principais para detectar precocemente o câncer de mama. Falando dos famosos, lembrei aqui uma frase do Sérgio Reis, que passou mal uma vez aqui em BH, e ele falou, me leva para o Mater Dei. O Sérgio Reis diz que ficou, já tem alguns anos já. E teve um outro caso também famoso da atriz Letícia Sabatella, que parece que o parto, né, prematuro, acho que do filho, da filha, foi feito no Mater Dei e lá ela ficou aos cuidados de vocês, né? Essa referência que o Mater Dei tem, orgulha a equipe? Olha, na verdade, né, Carlinhos, aquilo que eu falei há pouco, né, nós procuramos atender as pessoas todas da mesma maneira. Natural. Nesses casos que você citou, por exemplo, eles ficam conhecidos porque são figuras públicas, mas o nosso dia a dia não é o atendimento dessas pessoas, o nosso dia a dia é o atendimento de quem nos procura. São milhares de cirurgias por mês, são milhares de exames, né? São milhares de internações, são centenas de internações em terapia intensiva, né? É um corpo clínico muito aderido, são profissionais muito competentes que enxergam no Mater Dei o local ideal para desenvolver o seu trabalho. Mas você concorda que um depoimento público dessas pessoas é um atestado da seriedade do hospital? É um reforço positivo para aquilo que a gente faz, né? Nós temos procurado, inclusive, dar luz também, né, colocar luz em atendimentos de pessoas que não são tão conhecidas e nem são tão famosas, né? Agora, nos 45 anos da rede Mater Dei, nós vamos ver isso, né? São pessoas que confiam no Mater Dei, são famílias, porque o Mater Dei tem uma característica também que outros hospitais, que alguns hospitais não têm. A gente atende desde a pré-concepção, que é a reprodução humana, até a geriatria, né? Então, nós atendemos reprodução humana, pediatria, maternidade e todas as especialidades da medicina, o que nos torna o hospital da família, né? E me diz uma coisa, o Mater Dei Nova Lima, tive a honra de estar na inauguração, lindo, está de parabéns. Ele nasceu para ser uma maternidade, depois se estendeu para outras especialidades ou não? Ele já nasceu para tudo? Ele nasceu como hospital geral, ele tem um pronto atendimento, inclusive dessas especialidades que eu citei, pediatria, maternidade, tudo, né? Clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia, né? Enfim, é um hospital geral, né? Com um bloco cirúrgico muito bem equipado, né? Com a parte também de exames, né? De diagnóstico, tomografia, ressonância, ultrassom,
também muito bem equipado, um hospital que tem heliponto também, muito bem localizado, né? Eu acho que é um hospital que complementa muito bem os outros 3 que a rede tem na região da Grande BH. E pegou um vetor que é de um desenvolvimento gigante, né? Sem dúvida. O lado de lá da nossa Grande BH. Zona Sul de BH e Nova Lima, né? Que é um município mais rico importante. município do nosso estado, né? Sem dúvida. Para encerrar nosso bate-papo, eu sei que tem uma paixão que você fala pouco, né? Mas você é um dos maiores criadores de cavalo campolina do mundo. Diz que o Ara já tem mais de 4 décadas. Na verdade, né, Carlinhos? Como é que é? Pode falar ou não pode? Posso, claro. A história nossa com o agro, ela vem de muitos anos, né? Os meus 2 avós, o paterno e o materno, eram fazendeiros. O pai de papai, ele era tropeiro, sabe? Uma pessoa que começou a vida, né, com pouca escolaridade, mas com uma capacidade de trabalho muito grande. Ele comprava os mantimentos nos grandes centros e em lombo de burro ele saía vendendo os mantimentos nas pequenas localidades. Se chamava Pedro Sabino, né? O outro avô meu, materno, era fazendeiro, pequeno fazendeiro em Feira de Santana, né? Olá. No sertão da Bahia. Mamãe é de lá, né? Então, a questão da relação com a fazenda, com o meio rural, sempre esteve muito próxima de nós, né? É uma paixão que papai tem, eu tenho, o Zé Henrique tem, meu irmão tem, minhas irmãs, sobrinhos, né? Nós todos somos muito ligados ao meio rural. E há 55 anos atrás, né, eu vou fazer 67 anos esse ano, eu tinha, portanto, era criança, né, 12 anos, nós começamos a criar uma raça de cavalos, que é o Campolina, né? Que nasceu entre Rio e Minas, né? Quando você fala que é um dos maiores do mundo, que o Campolina só tem no Brasil, né? Foi criado aqui. Pegou, né? Há 55 anos, então, né? Tá certo a afirmação. É uma paixão realmente grande que a gente tem, é onde a gente desestressa, né? Onde nós convivemos com amigos que são de diversas áreas da economia, né? Você tem fazendeiro, engenheiro, empresário, médico, funcionário do Banco do Brasil, funcionário de banco e por aí vai, né? É um número de amigos que a gente se sente muito à vontade, né? E realmente, não só o cavalo, mas a criação de gado, o plantio também de milho e outras commodities, né? Isso passou a ser um lazer, né, que a gente tem e onde a gente reúne a família e os amigos, né? Então, realmente, o Campolina é uma paixão. Você tem toda a razão. Tem 55 anos, né? 55 anos de Campolina. Isso. E por que Campolina é melhor que os outros? Eu acho, né? Aí vem a briga, né? Na época, o Márcio Andrade, que era o criador de Campolina, Manga Larga, Piquira, Pônei, Pega, em Passatempo. Você tinha Piquira também? Nunca não tinha? tive. Nunca O meu teve irmão, o meu filho tem o Zé Henrique. O Zé Henrique tem? O Renato também. Machado também ou só Campolina? Zé Henrique, o Renato hoje queria mais cavalo de enduro, cavalo árabe, né, de enduro. O Márcio Andrade, na época, nos orientou a criar o Campolina, sabe? O saudoso Barão Márcio Andrade, lá de Passatempo, né? Aí nós começamos brincando aquele negócio e tal, a coisa foi crescendo, né? O bicho é bonito, e hoje né? é uma Forte, paixão né? que a gente tem realmente, então tá bom. Henrique, muito obrigado. Foi um Obrigado a você, prazerzão te Carlinhos. receber Foi um grande aqui. prazer, viu? Prazer Essa em casa revê-lo é assim. sua, sabe disso? Obrigado. A TV, o jornal, o portal, sempre à sua disposição. Obrigado pelo convite, foi uma honra e um prazer, viu? Obrigado pelo carinho e obrigado para você que nos acompanhou até agora. Pode rever, tá tudo aí a nossa entrevista. Lembrando, amanhã nas páginas do Estado de Minas. Tchau, pessoal.